E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã, Senhor, porque o Senhor já está pronto, Senhor. Ó Pai, e aqui, Senhor, tem as suas ovelhas, meu Deus, que carecem de ouvir algo da tua parte, Senhor. Algo que venha, Senhor, alimentar, venha falar, venha encorajar. Ó Pai, que é o que a tua palavra faz, Senhor. Tua palavra nos levanta, nos encoraja, nos direciona, nos impulsiona, nos consola, nos exorta. E Deus, que a tua palavra, Senhor, venha hoje, Senhor, como um pão, Senhor. Um pão em nossas vidas. Pai, abra nosso coração, a nossa mente. Conecta-nos a Ti, Senhor, agora, nesse momento. Eleva nossa mente aos céus, meu Pai. Abre as janelas do céu, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, porque nós temos vivido num momento de tempestade. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento, Senhor, de frieza sobre a terra. Mas eu quero clamar a Ti que nesta hora, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua ação do Teu Espírito Santo. Porque no momento, nesse presente agora, Senhor, estamos aqui diante não de um Deus morto, mas diante do Senhor, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. E estamos diante da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, abra-nos o nosso coração para o Senhor. Inclina-nos a Ti, perdoa-nos das falhas, de tudo aquilo que nos afasta do Teu Espírito Santo e nos eleva, Senhor, para uma conexão contigo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É, bom, quem aqui nunca teve sonho, né? Todos nós temos sonhos, todos nós temos três tipos de sonhos, né? Nós temos o sonho comum, né? Que é aquele sonho que todo mundo sonha por alguma coisa, né? E a gente sonha, todo mundo aqui, se eu perguntar, você sonha em ser rico? São sonhos comuns, né? Quem é que não sonha em ter casa, ter conforto? E são sonhos que todo mundo tem, vai gerando, são sonhos comuns, né? Quero sonhar, eu sonho em ter uma família, eu sonho em meus filhos crescerem, é, e pronto, são sonhos. E nesse sonho, nesses três tipos, existem três tipos de pessoas que sonham. Existem pessoas que não têm sonho, porque pelo fato do que ela está vivendo, ela perde, né? A vontade de sonhar, ela não sonha mais, ela está desanimada, ela não tem mais foco, não tem mais sonho. É, existe essa pessoa que perde, né? Essa vontade de sonhar, né? Tá desiludida, tá decepcionada com várias coisas e acaba que ela não sonha mais. E tem aquelas que simplesmente ela tinha um sonho, mas perdeu esse sonho, né? O sonho dela foi, vamos dizer, por água abaixo, né? Então, assim, eu queria começar com um versículo que é 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2:9, que fala assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não tem ideia do Deus, ele planeja para nós. A gente tem uma leve ideia daquilo que ele nos revela, do que ele permite nós saber. E muitas das vezes até as pessoas têm tanto foco e ambição naquilo que ela sonha, que ela também nem quer saber qual é o sonho de Deus para a vida dela, né? Porque a ambição dela, daquilo que ela deseja, daquilo que ela colocou no seu coração, ele é tão forte, ele grita tão mais alto que o sonho de Deus ela não quer saber, ela não quer ouvir, e a Bíblia diz que é, a gente não tem nem ideia, nem olhos viram, nem ouvidos jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quer dizer assim, você quando nasce, todos nós quando nascemos, nós temos um propósito com Deus. Deus, você nasce, você é gerado com um propósito, você é gerado já com um plano divino, um plano perfeito de Deus para a sua vida. Então, quando você nasce envolvida num propósito. Então aí vem Deus, ele começa a guiar a sua história, a sua vida, te direcionar, porque você tem um projeto de Deus, você tem um plano para Deus. E o Satanás também.
antes de você nascer, o diabo também olha para você e ele começa também a querer projetar. E ele já vem fazendo isso já desde da história daquela família, né? Ele vai seguindo aquela família, aquelas atuações diabólicas. E aí, quando você nasce, há um projeto também diabólico. Então, o que que acontece? Então, Deus, ele, quando nós nascemos, Deus tem um projeto e o diabo também. Então, assim, ele vai atuando para para você ficar longe de Deus. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Senhor se revela a sua vontade, o seu sonho. E o sonho de Deus, ele é muito maior do que a gente possa imaginar, muito maior e muito melhor do que os nossos. Isaías 55, deixa eu abrir aqui. Isaías 55, no versículo 8, ele fala assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, eu quero dizer aqui para vocês que Deus, ele tem um sonho para nós, né? E ele também realiza os nossos sonhos. Porque quando nós nos conectamos a Deus, nós também mudamos também os nossos alvos. Então, eu creio que aqui, todas nós, né, aqui todos são cristãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos mudanças. E uma das mudanças também são mudanças de sonhos, né? Porque tem sonhos que já não cabem mais para a vida agora que você está vivendo. Então, já tem sonhos que você já vai ter que converter o seu sonho também, né? Porque o nosso sonho também ele tem que glorificar o nome do Senhor. O nosso sonho também tem que ter a ver também com a edificação do reino. Então, o seu sonho ele está paralelo ao sonho de Deus, né? Por isso que o ideal é você sempre estar aberto e falar: Senhor, o que que o Senhor sonha para mim? Eu quero a coisa mais linda que tem é quando você sonha o sonho de Deus, né? A gente vê que Abraão, quando Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não hesitou, né? Então, assim, Abraão passou a sonhar um sonho de Deus. E Deus ele falou que faria de Abraão uma grande nação. Então, assim, Abraão simplesmente ele viveu o que Deus sonhou, né? Você não vê Abraão criando rotas, criando Abraão não viveu outra coisa a não ser aquilo que Deus o designava. E a gente vê que Abraão foi um homem próspero. Abraão teve uma morte maravilhosa. Abraão morreu bem, né? A Bíblia diz que a velhice de Abraão foi boa. Então, assim, Abraão não viu, porque até o Senhor falou que ia poupar Abraão mesmo, né? Então, assim, Abraão teve uma vida boa, ele viveu aquilo que Deus realmente estava lhe sonhando para ele. E claro que isso não significa que é uma doçura de vida, não significa que é uma que para você alcançar aquilo que Deus também sonhou, não tem um percurso, não tem uma trajetória, e é isso que eu quero falar aqui hoje, né? Por quê? Porque o sonho, o nosso sonho, né, o nosso sonho pessoal, a gente sabe que a gente tenta alcançá-lo com a nossa própria força, né? Os nossos sonhos, quando a gente sonha, a gente tenta encaixar ele dentro da nossa condição, dentro da nossa força, dentro da nossa capacidade. Esse é o sonho que a gente tenta planejar durante o nosso viver. E esses sonhos, eles vão sendo alterados, eles vão sendo, por exemplo, o que eu sonhava com 12 anos não é o que eu sonhei com 20 anos. Então, o sonho, isso é interessante, o que eu vou falar aqui agora, por quê? O sonho é tão importante você se pedir a Deus, né? Aquilo que você nesse momento está colocando no seu coração ardentemente, como fogo, babá. Porque o sonho ele faz você mover muitas coisas em torno dele, né? Ele faz você abrir mão de coisas, ele faz você sair de lugares. Então o sonho ele te move muito, né? Eu não tô falando aqui quem não sonha mais, porque existe aquele que perdeu a vontade de sonhar, que não tem sonhos, porque tá desmotivado e deprimido. Eu tô falando o natural. O natural é você ter sonho. E esse sonho a gente procura sempre que ele seja possível. Então a gente vai vivendo em torno dele, mas dentro da nossa condição. Só que o sonho, ele é muito perigoso, porque quando você nasce e você vai crescendo, você vai criando sonhos de acordo com o que você, dentro do seu mundo, do seu universo. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha diversos sonhos.
sonhos daquele momento atual, daquela condição, daquela atualidade. Então, meu sonho era ter a boneca do ano, né? Aí você vira um adolescente, você passa a ter sonhos. Meu sonho é ter marca, né? Ter o tênis de uma marca, é ter uma roupa de uma marca. Meu sonho é namorar aquele menino. Meu sonho é conhecer tal lugar. Então, assim, o adolescente, ele tem aqueles sonhos que é de acordo com aquele momento. Então, assim, ele não tem um todo de maturidade. Então, o sonho dele, aquilo que ele foca, que ele vai, é aquilo que naquele momento ele está vivendo. E aí, quando você chega numa fase adulta, por isso que tem muitos sonhos que são abortados pelo caminho, né? Tem muitos sonhos que quando você chega à maturidade, você fala, pô, isso aqui já não faz mais sentido, né? Então, assim, você tá focando numa coisa que depois você olha e fala assim, mas isso aqui agora já não faz sentido, agora o meu sonho tá fazendo sentido esse aqui. Então, é isso aqui que eu quero. Então, você sempre tá mudando de sonho. Mas eu quero te falar hoje que o sonho de Deus para sua vida, ele a- é eterno no sentido assim, é do seu nascimento até a sua morte a um projeto, a um sonho. E isso que é tremendo, porque quando a gente entende isso, quando a gente vê que Deus, ele tem um sustento, Deus, ele não é atemporal, Deus não é como nós, né? Eu já mudei de sonho 1000 vezes. Deus não é como nós. Deus, ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, ele sabe o que vai vir, ele sabe o que já passou, ele nos conhece. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Então, o sonho de Deus, ele não tem tempo de sentido assim, hoje eu tô sonhando isso aqui para você. Não, ele tem todo um projeto e uma linha. Então, a melhor coisa que tem, nós que somos cristãos hoje, é de colocar o sonho de Deus acima de todos os nossos desejos e vontades. E por quê? Porque aquilo que o Senhor sonhou para nós, ele é de acordo com quem somos. Ele é perfeito. Ele nos alegra. Ele nos agrada. Ele nos preenche. Ele nos satisfaz. Então, assim, você se sente preenchido. É diferente quando você vive o sonho de Deus. Porque às vezes aquilo que a gente tanto deseja e luta, quando você alcança aquilo ali perde seu valor, né? Isso é interessante, quando você sonha algo, meu sonho é ir tal lugar. Quando você chega lá, acabou aquele valor do seu sonho todo. Então, assim, o, o, o sonho que te realiza é o sonho de Deus para sua vida, né? E eu quero dizer para você que o seu sonho, porque muitas das vezes até aquilo que está hoje no seu coração, o desejo que hoje está no seu coração é o sonho de Deus. Porque nós cristãos, nós somos motivados por Deus. Então, aquilo que hoje você está sonhando, está desejando, muitas das vezes é o Senhor que está colocando esse desejo no seu coração, para que você vá de foco ao sonho dele. Então, eu quero falar aqui sobre um pouco, né, dessa história aqui de José, que nada mais é do que um homem que tem um sonho literalmente sonho, né? E ali ele comenta daquele sonho, fala assim: olha, eu sonhei com isso. Sonhei que o sol, a lua se curvavam diante de mim. E ali Deus já revelava o que ia acontecer na vida de José. E nós temos muitas promessas. Todos vocês que estão aqui têm promessas. Todos vocês que estão aqui, porque Deus ele é fiel e justo para revelar. Todo aquele que anda com o Senhor, ele revela a sua vontade. Todo, todo, todo. Se você for ler a Bíblia, é muito difícil você ler a Bíblia e não ver que antes Deus falou algo a respeito daquela pessoa. Ou revelou, ou falou, ou instruiu. Então, assim, toda vez que você se chega a Deus, ele vai revelar a sua vontade para a sua vida. Irmãos, essa vontade é perfeita. José teve aquele sonho porque Deus começa a te mostrar sonhos. Ele começa a te falar. Só que na cabeça de José ele não tinha ideia como que era aquilo.
Você não entende, não tem dimensão. Você sabe que Deus fala com você, como fala com José, mas não fala o todo. Você tem uma noção do que Deus quer fazer. E aí, o que que acontece agora? José fala assim, tá, e agora? Beleza, eu tô sonhando com isso aqui, não entendo nada. Porém, Deus só estava mostrando o que ia acontecer. Mas como você vai alcançar aquele sonho, Deus não vai falar. Como que isso vai acontecer, a trajetória que aquilo vai acontecer, Deus não revela. Deus revela lá o final. Deus nos revela a conclusão. Mas o caminho que você traça para viver aquilo ali, Deus ele não fala. Até porque, para você viver o sonho, Deus vai te entrelaçando no sonho e te preparando para ele, para você viver ele. Então você é moldado por Deus para que quando você receba esse sonho de Deus na sua vida, você tenha o preparo emocional, espiritual e físico para aquilo ali. Então, quando José tem aquele sonho de Deus, tudo acontece o contrário. Irmãos, a coisa não sei. Agora, particularmente eu tenho essa curiosidade. O dia que eu chegar no céu, eu vou falar, Deus, por que o Senhor trabalhou dessa forma, meu pai? Deus, ele faz de um jeito, e não adianta. Se você lê a Bíblia, é sempre assim. É muito, é muito diferente, humanamente falando, do que nós pensamos, né? Primeiro porque Deus é um Deus supremo. É uma outra mentalidade, é a própria sabedoria. E nós somos limitados, né? Como Deus falou para Jó, né? Quem colocou os seus limites, né? Ele tem limites, né? Aonde que tá a sua razão? Que nós temos limites, nós temos limite de pensamento, de conhecimento e tudo. Então, assim, como que Deus trabalha conosco é completamente contra o lógico. Deus não vai pela lógica humana, né? Então, quando Deus dá um sonho para José, tudo acontece que na nossa percepção, eu falaria, na nossa percepção, se eu tivesse eu estando presente na história de José, eu falaria assim: não tem sonho nenhum para esse homem. Esse homem é um pobre coitado, esse homem não tem sonho nenhum de Deus, esse homem é um pecador. Aonde que tu errou? Aquilo que você sonhou foi barriga cheia, aleluia. Aquilo que você sonhou foi um engano, foi só um sonho qualquer, um sonho passageiro, como eu falei. Lembra que eu falei que nós temos sonhos passageiros? Aquilo é só mais um sonho passageiro. Não tem como acontecer esse sonho se você é um telespectador da história de José. Eu, pelo menos, vou falar Letícia. Eu sou a primeira a dizer: não tem como acontecer isso. Não tem. Humanamente falando, humanamente falando, o pai e a mãe se prostrar diante dele, isso antigamente era um absurdo, né? Antigamente a autoridade era a mesma autoridade. Todos os irmãos se curvando diante dele, o sol e a lua, um chamado de governo para um jovem rapaz, um rapaz, ele era um rapaz novo, adolescente. Então, quando eu olho por fora, eu seria a primeira a falar assim: rapaz, deixa disso. Porque tudo aconteceu para que nós entendêssemos que na força de José aquilo era impossível. Na força de José, no governo da época, no laço familiar da época, na condição do que ele estava vivendo, humanamente falando, é impossível. É impossível. Se não tivesse o final de José, eu ia falar: esse homem morreu. O final dele não. Por quê? Porque a nossa tendência é realizar sonho com aquilo que a gente tem. A gente quer realizar sonho com o dinheiro que nós temos, com a capacidade intelectual que nós temos, com a amizade que nós temos, com o conhecimento que nós temos. E isso é o natural de um sonho natural. Eu tô sonhando, e tô tentando realizar ele de acordo com a minha condição.
Então, se eu não consigo me ver viajando de avião, o meu sonho está dentro do quê? Do meu país. Se eu acho que eu não tenho condição de fazer uma viagem de autocarro, de comboio, ou de ir para um outro, para dentro do país, numa outra região, meu sonho está dentro da região. Se eu não me vejo saindo daquela região, meu sonho está dentro da minha cidade, está dentro do meu bairro. Se eu não tenho dinheiro para poder expandir, meu sonho está dentro daquela condição mínima. Olha o perigo de nós sonharmos muitas das vezes aquilo que a gente bem entende, porque o nosso sonho ele está muito vazado e baseado naquilo que a gente mais ou menos tem condição de sonhar. Existem os sonhos, existem os nossos sonhos surreais. A gente tem sonhos. Mas é o que eu falei, é sonho comum. Eu quero ser milionária, eu quero. É sempre envolvido isso, né? Eu quero ter melhor casamento do mundo, sei, todo mundo sonha. Mas a gente sempre procura sonhar uma coisa que mais ou menos a gente consiga alcançar. E faz muito bem. Porque isso é a vida, o ser humano é assim. Mas Deus, ele tem algo para sua vida que o seu bolso não paga. A condição que você está nesse momento é inviável. As pessoas que estão à sua volta não têm condição de te ajudar nisso aí. Não tem. Aliás, as pessoas que estão à sua volta nem entendem o seu sonho. O, o governo que você tá não vai te apoiar. Ou, se você espera dele, é algo que você vai depender de muita coisa. Então, aquilo que Deus tem para sua vida não vai ser governo que vai te parar. Não vai ser fronteira, não vai ser a doença. Por quê? Por que doença? Porque quem olha a condição de Jó naquele momento, eu não conseguia ver ali que ele ia virar o cativeiro de Jó e ele ia sair daquela doença que nem tinha cura, que estava à beira da morte. Então, eu vou falar doença, tá? O sonho de Deus, ele não depende da sua condição física, ou seja, se você está bem de saúde, se você está doente, se você não depende disso. Não depende do seu dinheiro, não depende de governo, não depende do país, entendeu? Não depende da condição de governo, não depende do tempo, não depende de pessoas. José, quando ele sai dali, que ele é vendido pelos irmãos, naquele momento ali, que na verdade ele ia ser morto. O plano ali era matar José. O plano do diabo é te matar. Mas ninguém toca em você quando Deus tem um sonho para a tua vida. Ninguém te toca. Então, joga ele naquela cisterna. Naquele momento ali, ele está contra a sua força de saída daquele ambiente. Eu não consigo sair daqui. Você às vezes está vivendo uma situação que você não vê saída. Naquele momento ali, José não via saída. A única coisa que José tinha era um sonho que Deus deu a ele. Um não, dois sonhos que Deus deu a ele. Era a única coisa que ele tinha. Não tinha chance de saída. Não tinha para onde sair. Não sei como que eu saio daqui. Não sei como que eu me levanto daqui. Como, irmãos? A cisterna maior que ele. Às vezes o buraco rebanda súbia, decante remandaramana cheia. Ramanda súbia. Às vezes o buraco que você entrou agora tá tão fundo, ribidicou ramana cheia, que você olha para cima, você vê o sol, mas não sabe como sair dali. Você não sabe como sair desse buraco. Senhor, eu não sei como sair. Eu já nem acredito mais no sonho que o Senhor tem para mim. Eu já não acredito nem mais que eu tenho saída para isso aqui. Eu não sei nem para onde, em que direção eu vou. Não tinha saída ali, não, irmãos. Humanamente falando, não tem saída. Não tem. Você tá na mão, você tá refém. Ali naquele momento, José estava refém. Refém da força dos seus irmãos. Refém da condição que ele estava. Não tinha como ele sair sozinho daquela cisterna. E às vezes você está vivendo isso. Vivendo um buraco que você não sabe como sair. E aí vem uma saída que rebanda súbia, que não é a saída que tu esperava. Ribanda cheia de canta, rabanda sei.
Não é a saída que tu esperava. Não é a saída que você quer. Não é a saída que você planejou. É a saída de Deus. E a saída de Deus é só para agradecer. Porque se tu tentar entender, você se decepciona com Deus. Porque dentro da sua maturidade você não entende o agir de Deus. Porque a saída de José da cova não foi o braço do seu pai tirando ele daquela cisterna. Filho, eu ouvi a sua voz gritando e vim até você e te tirei daqui. Não. A saída de José daquela cova foi como se fosse do mal a pior. A nossa ótica também. A nossa ótica é do mal a pior. E aí, quando você vê que não, ele está saindo da cisterna para ser escravo. E aí você tem que tomar cuidado para você não cair na murmuração, no desespero e no pânico. E começar a falar que Deus é esse. Cadê minha promessa? Cadê meu sonho? Eu saio de uma cova e entro em outra cova? Eu saio de um buraco e entro em outro buraco? Agora eu te pergunto: você pode desistir do sonho, mas Deus nunca jamais desistiu do sonho. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele sonhou tem propósito. E aí, ele sai daquela cova para ser vendido como escravo. Só que quando José chega no Egito, ele tem a essência. Ele é quem ele é. E quando ele chega lá, ele chama atenção. Por quê? Porque provavelmente ele dava tudo de si em tudo que ele estava. Então eu quero dizer uma coisa para você: você tá nesse buraco, dê tudo de si. Você tá dentro do Egito, dê tudo de você. É o seu momento. Senhor, é esse momento que eu vou passar, então eu vou passar com êxito. Eu vou dar tudo de mim para esse momento. E ainda vou te agradecer por esse momento. Por quê? Porque o tempo todo, quando você vai ler a história de José, Deus deixa uma coisa bem clara. Deus era com José. Isso é a coisa mais linda. Porque a gente pensa que é um versículo tão pequeno, mas isso é tão forte. Deus era com José. Você vai ler a história de José, tá lá. Deus era com José. Eu quero que você hoje aceite que você é escolhida ou escolhido por Deus. Você não tá solta ou solto. Não tá. Nós não estamos soltos. Há um controle. E o que parece pra você que é o fim, pra Deus é a história. Pra Deus é o desenrolar. Pra Deus é o processo. Que pra você é o fim, pra Deus é um processo. Um processo para um recomeço, para que você viva aquilo que Deus te designou. E quando Deus exige que vivemos isso, isso se chama amor. Amor. Porque o bom pai e a boa mãe, ele até bate no filho, para que o filho anda no caminho. O bom pai e a boa mãe, ele é visto para o filho como um pai ruim, como uma mãe ruim. A minha mãe não quer que eu seja feliz. Fala para mim, você, todo mundo aqui já foi criança, que não tem como a gente acordar e tá adulto. Quem aqui já não falou que meu pai e minha mãe não quer me ver feliz? Quem aqui já não pensou nisso? Minha mãe não quer me ver feliz. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Sabe por quê? Porque na mentalidade dele, os nãos, até mesmo os castigos, é para tentar te conduzir num caminho que ele tem na cabeça dele, que ele também tem um projeto. O pai e a mãe, ele tem mais ou menos um ideal. Ele tem mais ou menos um ideal. Pode ser o mais simples e leigo que for, ele tem um ideal, nem que seja assim, meu filho vai ser um bom homem, meu filho. Todos têm mais ou menos um ideal. E ele vai seguir dentro da razão que tem humana, daquilo que é certo e que é errado, ele vai te conduzir a isso. E Deus não é diferente. Deus não é diferente. Ele vai te conduzir de uma maneira que muitas das vezes você vai olhar e vai falar assim: o senhor não gosta de mim, Deus? O senhor nunca gostou de mim? O senhor não me ama, não? O senhor não me tem como filha?
E na verdade, Deus está agindo como alguém, como um pai que te ama, como uma mãe que te ama. Porque a mudança de percurso se chama amor. Amor de Deus. O dia que Deus abrir mão de você, aí sim, nós somos condenados à morte. Mas viver o processo com Deus não significa que vai ser mil maravilhas, mas significa que você vai chegar num padrão que você nunca chegou. Padrão de maturidade, espiritualidade e, principalmente, paz de espírito. Meu professor, que eu faço fotografia, ele foi para a Índia fazer um documentário. E aí, quando ele voltou, ele fez um livro. E aí, o livro ele levou lá para a sala e nós estávamos vendo o livro. Para mim, eu olhava aquilo, eu achava tão diabólico, tão pesado as coisas, porque ele entrou dentro das magias que tem, dos rituais. E eu virei para ele e falei assim: primeiro eu perguntei para ele qual era o cheiro, e depois eu perguntei assim: mas qual é o clima espiritual? Só que eu perguntei para um ímpio, né? Ele virou para mim e falou assim: muita paz. E eu falei, meu Deus, que paz. Ele falou assim, porque lá parece que eles pararam no mundo, eles não têm, você não sente ansiedade, né? Você não sente aflição das coisas. Eles são muito tranquilos, muita paz. Aí ele falou assim, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Uma coisa que eu descobri, não importa a pobreza, porque é um país que ele falou, em comparação aos países que nós vivemos, né, capitalistas, esses países de primeiro mundo, outros países, é um país pobre porque andam descalço, a roupa é simples, não tem essa coisa de sapatos, não tem. Mas ele falou assim: ah, uma coisa que eu notei, a paz de espírito é tudo. Ele falou pra mim. E sabe o que que aquilo me falou comigo? Quando você entra nesse nível com Deus, da paz de espírito, ou seja, do entendimento, se o homem ímpio consegue chegar numa situação mental que ele fala assim: eu tô bem, não importa, ele tá bem. Ele faz do limão a limonada. Nós Quando nós chegamos nesse nível com Deus, nós temos uma coisa chamada paz de espírito que não tem preço. Não tem preço. Porque não importa onde você esteja, se você está passando por problema, o país que você está, o frio, o calor, não importa, você está bem. Você está bem. Porque você entende que você está vivendo com um Deus que diz para não se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele cuida da natureza, e ainda mais a criação dele, que é os filhos dele, que somos nós. Ele não de, ele deixa que as plantas cresçam, ele cuida das plantas, ele cuida dos pássaros, ele cuida dos animais. Imagina nós. Tá lá em Mateus. Então eu quero dizer aqui, para acelerar esse processo agora. Tiago sai daquela cova, vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, a gente pensa assim, bom, ele começa a ficar sendo o quê? Reconhecido por Potifar. Olha, você vai agora, agora você vai ser o meu cabeça aqui na minha casa. Depois de mim, você manda na minha casa. Aquilo ali, irmãos, foi só um prefácio do que Deus mais ou menos queria fazer. Talvez na mente de José ele fale assim, ó, tá, então agora já tá tudo bem, tá bom. Naquele momento ali ele poderia ficar confortável. Porém, o que Deus tinha era maior do que aquilo ali. Então, às vezes vai chegar um momento da sua vida que você vai até se acomodar, porque você vai falar, não, agora já tá bem. Já vivi mais ou menos, eu tô sentindo que tá tudo bem, eu tô num lugar que eu gosto, eu tô sendo pronto. Mas aí, de repente, na verdade, o que Deus tem pra você é muito maior. Aí, o que que veio na vida de José para que ele viva o maior? Veio a calúnia, né? Vê aquela situação, criou aquele quadro ali, que ele foi exposto e passou por uma injustiça e vai preso, mas depois ele preso, Deus cria uma situação para que ele viva realmente o propósito de Deus. E sabe o que é mais bonito? Chega no final da história, quando ele vai encontra os irmãos e que os irmãos estão chorando, sabe o que que o José fala? Não chora, porque se não fosse o que vocês fizeram, eu não estaria hoje alimentando vocês. Ou seja, José passou a agradecer o que ele viveu, a glorificar o que ele viveu, porque através daquilo que ele viveu, ele chegou aonde ele chegou. Ou seja, até quem ele considerou inimigo durante muito tempo, agora ele está vendo que aquilo nunca foi um inimigo, foi só uma pessoa que Deus permitiu ser uma escada para que ele chegasse onde ele chegou. Olha a visão da coisa. Por isso que Deus fala que nós devemos ser como?
perdoar, primeiro beabá de Deus, perdoar, amar. Então, hoje eu quero falar isso para você. Você tem um sonho. Deus tem um sonho na sua vida. E esse sonho, ele não depende de você nem da sua força. Esse sonho é maior do que você imagina. E dentro daquilo que você hoje está vivendo, da sua condição, você não tem como bancar esse sonho, porque o sonho de Deus ele é milagroso. O sonho de Deus é ele que abre portas onde não tem, ele que cria a situação, né? E, e Deus é que promove você. Então eu quero que você hoje pare tudo e fala assim: Senhor, eu tenho um sonho muito forte dentro de mim, mas hoje eu quero viver, eu quero saber o que que o Senhor tem, qual é o seu sonho para minha vida. Deus, eu quero sonhar o que o Senhor sonhou para mim. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que o seu sonho é melhor do que o meu, é maior do que o meu. O seu sonho me completa, Senhor. Eu não quero ter, como tem pessoas que fazem 3 faculdades porque nunca se encontra. Não, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Me coloca dentro desse trilho, me coloca. E agradeça o Senhor hoje pela sua vida. Agradeça hoje por tudo que você está vivendo, porque é um processo para que você entre dentro do plano de Deus, para que você viva esse sonho. Você já está vivendo o sonho de Deus e nem sabe. Você já está vivendo o que Ele tem para você e nem sabe. Porque quem disse para você que problema é significado que Deus não é contigo? Quem disse para você que problema é significado que não vai ter solução? Quem disse para você que que dor é significado que você não vai ter cura, é significado que Deus está longe de você? Isso não existe. Os maiores homens do mundo, no mundo, quando você vai estudar os grandes homens, vai lá ver a história deles. Esses grandes homens, o que sofreram. Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes da época, vai ver lá o homem, quantas faculdades foram negadas, quantas portas foram fechadas para ele conseguir estudar. Então, como ele foi chamado de burro. Então, nada impede você quando Deus tem um projeto na sua vida. Deus, ele vai fazer. Creia nisso. Uma coisa que você não pode fazer é só desistir de Deus. Não desista de Deus. Mantenha-se no caminho. Porque o seu sonho, ele não pode ser maior do que o plano da salvação. O sonho não pode ser maior do que o plano da salvação. A salvação tem que estar aí maior. Porque independente se José ia chegar governador ou não, onde ele estava, ele prosperava. Então, viva o momento agora. Nesse momento, você vai sorrir e vai se alegrar na casa de Potifar. Aleluia. Você vai rir na casa de Potifar. Você vai ser feliz na casa de Potifar. Sim, porque o seu momento agora, você está numa trajetória na casa de Potifar. Mas você vai dar o seu melhor. Você vai falar, Senhor, muito obrigada. Eu estou na casa de Potifar. E deixa Deus fazer na sua vida. Creia nisso. Creia. Eu quero, antes de encerrar, eu quero profetizar agora na sua vida. Feche seus olhos. Pai, eu quero profetizar na vida de cada um que está aqui nessa manhã, de cada um que vai ouvir essa mensagem posteriormente. Pai, eu quero profetizar hoje uma vida plena contigo. Eu quero profetizar sobre esta mulher, sobre este homem, Senhor, que ele vai viver aquilo que o Senhor sonhou para ele e para ela. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, restabelece esse coração, essa mente, equilibra hoje com a revelação da sua palavra. Porque o Senhor revelou a Abraão 8 vezes que ele seria pai de uma nação. Porque todas as vezes que ele queria desistir de não acreditar naquilo ali, o Senhor novamente renovava.